Tá começando. Tá. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja aí nos acompanhando nessa live. Mais uma live aqui da página da nossa psicóloga e coach Gláucia Cavalcante. Gente, temos novidades. Na verdade, esse ano de 2020, a gente está com muitas novidades, preparando várias novidades. Uma delas que já está aí pronta, né, Gláucia? Isso! É o site. Pronta! A gente nem falou sobre isso antes, né? Aqui nos nossos bastidores, mas já temos o site no ar. Vou tentar daqui a pouco colocar aqui o endereço para você acessar, mas já vou falando. O site é glauciapsicóloga.com. Bem facinho para você acessar, né? Para você, através desse site, ter acesso a todos os conteúdos que a gente faz aqui na página da Gláucia. E aí, se você tiver alguma sugestão, compartilha com a gente, porque o nosso objetivo é fazer algo que seja cada vez mais interessante para você. Para você que segue a página, que está aqui querendo absorver cada vez mais essas dicas que a Gláucia compartilha, que a Gláucia sempre traz para a gente, né? Esses assuntos que, de fato, são de impacto, de interesse, em especial para nós mulheres, né? Serve para todo mundo, mas a gente procura trazer sempre algo que seja específico do universo feminino, né, de nós mulheres. Deixa eu deixar falar, né, Gláucia? Bom dia, tudo bom? Mas você está falando tão bonito, Vera, que eu estou deixando. Então, é muito importante. Bom dia, mulheres, bom dia, homens, né? Porque participam muito da nossa, das nossas lives e eu agradeço muito. Então, é muito, muito importante esse site, né? Isso, e participe, a Vera vai deixar o endereço para vocês, né? Para vocês participarem. Está muito, muito bem organizado, né? A Verinha está organizando muito bem. Então, assim, para realmente, o foco é mulheres, né? A gente tem que dizer, mas assim, os homens podem participar, né? Porque é muito bem feito e também os temas, eles são para várias pessoas, né? Não vai, né? Mas, assim, está muito bonito, tem todas as lives, quase todas, né, Vera? Isso. Tá todas, assim, tem os assuntos discutidos, pode trazer temas que vocês trazem, mas tem temas que já foram trazidos, né? Está muito bem elaborado e a gente só faz crescer ele e está sendo direcionado, né? Muito, muito bem feito mesmo. Então, participem, entrem e vale a pena visitá-los, né? Porque vocês vão se surpreender com o design, com as fotos, com as lives. E cada vez mais seguidoras estão vindo e agradecendo muito por participar. E eu só agradeço também por vocês participarem. É uma troca muito boa, né, Vera? Isso, com certeza. E a gente também tem o nosso curso, né? E esse também é muitas novidades, como diz a Vera, o nosso curso, que ela também vai falar. É muito importante esse curso, porque vocês também, além do curso, né, do curso que vai ser dado, vocês vão participar em salas especiais, tirando as suas dúvidas, falando dos seus casos, e sim, né? Em cada questão. Já está na tela aí o já site. Já está na tela. Então, mas a gente tem que entrar agora, né, Vera? Claro, então, isso mesmo. Hoje vamos falar do apego. E muitas pessoas elas vão ter um susto, né? Quando for falar de desapego. Apego parece muito fácil, né? Mas a questão é desapegar. Será que é fácil desapegar dos seus bens materiais, das suas coisas, sabe? A gente vai falar também. Você tem que, às vezes, sair de uma casa grande para um apartamento pequenininho, e você tem tantas coisas e você tem que decidir o que você vai levar ou não. Será que é fácil? A Marluce, só fazendo aqui uma observação, Marluce já mandou um recadinho aqui para nós, dizendo que chegou. Cheguei. Seja bem-vinda e participe aqui com a gente, Marluce. Seja bem-vinda, muito, muito bem-vinda, né? Então, Cláudia, deixa eu só te pedir uma coisinha. Você consegue afastar a tua câmera só um pouquinho mais para trás? Para poder pegar melhor o rosto, ou colocar um pouquinho mais para trás. Ótimo. Assim tá bom? Isso, dá uma baixadinha de nada. Baixar. Porque quando você vem mais para frente, aí tá. Porque eu tenho esse movimento, é verdade. Pronto, tá bom, tá bom, pronto. Porque quando você for mais para frente, não vai cortar teu olho. Ótimo, show, perfeito. Tá bom? Ai, que bom, Vera. Então pronto, é isso, perfeito. Né?
Então é isso que a gente vai falar comentado hoje. Antes, a gente empolgada aqui conversando. Empolgada, pois é. E esse assunto, ele empolga todo mundo, por mais que às vezes dá um pouquinho de medo, né? Mas ele empolga porque é o que a gente vive no dia a dia, não é verdade? Muitas vezes a gente vai falar do assalto, né? O assalto, você é assaltado e você perde a vida. Por que você perde a vida no assalto? Vão ser questões de apego que a gente vai falar, né, Vera? Então, muitas questões. O amor, porque você está no amor, que você pensa que aquilo é amor da sua vida e você tem que desapegar porque não está mais como antes. E é tão difícil desapegar. Então, são questões tanto emocionais como materiais, né? De modo geral, e a gente vai ver agora aqui. Não é verdade? Então, vamos começar, né, Verinha? A primeira pergunta, Gláucia, já para a gente dar o pontapé. A gente falou de apego, né, de desapego, mas vamos começar primeiro pela história do apego. O que seria, então, esse apego emocional exacerbado, né? Esse apego exagerado emocional? Então, o apego exacerbado é aquele apego que você tem, aquela dependência, né, dos objetos, daquela pessoa, sabe? Quando é do relacionamento, você não consegue viver sem se preocupar demais com aquilo. Se preocupar demais com o outro, o que o outro está fazendo, o que ele deixou de fazer. E isso causa muita angústia, muito desespero, porque muitas vezes aquele outro ficou um pouco indiferente, você já pensa que vai perder aquele outro, então você já começa na angústia, né? E nessa questão do apego. E o apego faz você sair do seu eixo, né? Do seu equilíbrio emocional, faz você não entrar em contato consigo, né? Então, o apego, ele é muito bom quando é no começo da infância, né? Quando você ainda é bebê, né? Porque o apego bom, porque é com a mãe ali, a mãe precisa daquele colo, e é tudo de bom quando é nesse sentido. O grande problema é quando essa pessoa, que é a mãe ou o cuidador, ele não deu aquela atenção e aquela pessoa absorveu aquela forma como se ela não fosse amada, ela fosse uma pessoa ruim. Então, muitas vezes, né, por conta da falta de tempo das pessoas, dos pais, da mãe, eles dão muitos objetos para os filhos, né? Eu não estou querendo condenar quem dá. É normal dar objeto, mas a quantidade para poder suprir a necessidade da ausência. Então, muitas vezes aquilo causa muita angústia na criança e ela vai procurar objetos que substituem, né? Vai ter apego e criar um apego, um elo emocional com aquele objeto, com aquela pessoa que às vezes não é nem a mãe, entendeu? Então, é muito importante essa questão do apego e é assim, a maioria das pessoas são 4 a 10 em 10 pessoas que têm apego. Porque nós vivemos numa sociedade também que é estimulado o apego, né? A sociedade de consumo em que todos nós vivemos, ela estimula que tem que ter para ser. E é muito pelo contrário, você tem que ser para ter. Mas nós aprendemos dessa forma. Então, muitos também dos pais também tiveram essa aprendizagem. Então, essa forma é que deixa as pessoas em desequilíbrio. Que aí a quantidade de bens que você tem, até porque também a sociedade estimula que você tem que ter para você ter o status, para você ter. Mas será que precisa? E às vezes você sai de um equilíbrio normal para você ficar criando dívidas, mais dívidas, porque você tem que ter. E aí é como se você não tivesse um limite para aquilo. E quando você vai desapegar, ó dor grande, hein? Ó dor grande. Não é, Verinha? Exatamente, certeza. E tem as características também, né? Isso, exato. Esse é só... Peraí, deixa eu voltar, pronto. Esse é só, né, assim, o que está na superfície, né? Exatamente. Digamos. E também tem várias características que estão aí relacionadas a essa situação, que nos ajudam até a identificar se essas características que nós temos
estão nos levando a um apego exagerado, né? Isso. Mas explica para nós quais seriam essas características, as características das pessoas que são apegadas. Então, ela geralmente procura muito conselho do outro, né? Ela quer saber o que o outro acha, se ela está bem vestida, se ela não está bem vestida. Todas as decisões, até decisões importantes que só cabe a ela procura no outro. Ela se sente insegura em relação a tomar uma decisão sozinha. Entendeu? Isso é porque ela tem o quê? O apego, né? O apego ao outro, ela não consegue se ver, ela só consegue se ver a partir do outro, do mundo, né? As ideias e os paradigmas que ela criou. Então, muita insegurança para tomar uma decisão. Então, ela está sempre procurando no outro o que ela deve fazer. Essa é uma das primeiras características, né? E aí também, como ela não tem essa forma de pensar mais autônoma, muitas vezes também, né, ela no grupo, ela sempre pede opiniões, ela também deixa que os outros tomem atitude por ela. Porque ela não quer ser desagradável, não quer, né, ser dissoante com o grupo. Então, ela faz tudo para agradar. Porque ela aprendeu que se ela for diferente, ela pode ser rejeitada. E o medo da perda que está aí é muito grande. Certo? Então, essa é a segunda característica. A terceira característica, aí eu vejo se você se identifica, que é não assumir responsabilidade. Né? Então, como sempre você está procurando no outro o que é melhor para você, você nunca assume a responsabilidade sua sobre o que você decidiu. Porque a decisão, você fala, não foi minha, foi do outro. E é muito perigoso isso, quando alguém chega para você e fala assim, o que eu devo fazer da minha vida? É muito perigoso isso, não é verdade? É. Quando você... Hein? Sim, com certeza. Porque quando você está numa terapia, você vai trabalhar aquelas questões. Aquilo não vai ser dado assim de mão beijada. Você vai trabalhar as questões que te afligem e você chegar à sua própria conclusão. Mas quando você vai pedir uma opinião, né? Verdade, Vera? Uma responsabilidade para o outro. O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? A responsabilidade é muito grande sobre o outro e sobre você também, né? Porque você, na verdade, você está tomando uma posição, mesmo que, né, seja do outro. A responsabilidade é sua, mas você joga para o outro. Então, você nunca quer assumir que é sua. Sempre foi porque o outro disse, o outro que respondeu, o outro que fez. E aí você não assume, você não amadurece, você não evolui. Não é verdade? É. Aí fica nesse apego constante, né? Apego constante. A gente fala, às vezes, de coisas, mas também o apego, ele se dá em diversas situações, né? Sentimentos, coisas, status, situações, né? Em diversas esferas, a gente pode ver aí essas características do apego se aflorando, né? Digamos materializando, assim. É verdade. Pronto, ótimo, boa palavra. Não é? Veio essa forte. Vão se materializando. Isso. Mas agora é uma terceira pergunta, Gláucia. Então, vamos dividir ela. Então, o que seria o desapego, né? De que forma a gente, né, trabalha para ser uma pessoa desapegada emocionalmente, seja como a gente colocou, a coisas, a pessoas. É possível fazer isso? Então, o desapego, ele causa frição em você, né? É uma palavra cruel. Para quem é apegado, é uma palavra que desestabiliza você. Você fala assim, como que eu vou me desapegar do que eu mais gosto? São minhas joias, né? São meus objetos que eu tenho, que foi da minha avó, que foi do meu tataravô. Então você, né, da minha mãe, do meu pai, essas coisas têm uma validade sentimental. Como é que eu vou me desapegar? Como é que eu vou me desapegar dos meus amores dessa vida? Não é verdade? E tem gente que fala assim, ai, o meu dinheiro, eu perdi o meu dinheiro, como o dinheiro fosse uma pessoa, né? É um apego, uma coisa assim, que faz sofrimento. O apego, ele causa muito sofrimento, né? Assim, e o desapegar
é mais sofrimento ainda, né? Porque você, com apego, você tem o medo da perda, e com desapegar, você parece que está perdendo aquilo. Então, você, né? E você, se você for pensar, quando você vê o mundo, você não tinha nada. E, na verdade, nada é nosso. É meio assim assustador pensar sobre isso, né? Que tudo nós vamos deixar. Mas a gente pode usufruir daquilo de uma outra forma, né? Uma forma mais plena, desde que nós nos desapeguemos. E quando você fala de desapego, eu sei que você está com muito medo aí. Ai, gente, ela está falando uma palavra que eu não estou gostando de ouvir. Eu sei que eu tenho que desapegar de muitas coisas que eu estou juntando, está virando entulho, mas isso daí está complicado para mim, sabia? E eu sei que é muito difícil, né? Se não fosse difícil, lógico que a gente não estaria falando sobre isso, porque é muito difícil desapegar, ainda mais nessa sociedade que a gente vive de consumo. Mas muitas vezes você tem que realmente desapegar, né? Você tem que desapegar de uma pessoa que ela morre, você era tão apegada àquela pessoa, né? A gente, como diz a Vera, a gente está falando de tantos bens materiais como pessoas, né? O apego. Então, você tem que desapegar daquela pessoa. Mas aquela pessoa era tão valiosa para você e você quer ficar com aqueles objetos daquela pessoa, com as roupas daquela pessoa, você quer ficar com as joias. Mas aí você não cabe mais, né? O espaço não dá mais para você colocar todas as coisas daquela pessoa. É como se você quisesse ter aquela pessoa. E é tão difícil desapegar na nossa sociedade, né? Eu sei que é difícil, mas é preciso para evoluir, né? Não é fácil. É verdade. Muitas brigas, muitas confusões existem também por conta de herança, de bens, por causa do apego. As pessoas, elas confundem até as pessoas, né, que estão ali, às vezes, e colocam aqueles bens materiais como fosse a principal coisa da vida. Elas brigam por coisas que não valem tanta briga, mas elas não enxergam, porque elas veem aquilo como, né, tudo. Então brigam. Por quê? Por que brigam? Porque não tem. Porque não tem. Né? Brigam para ter. No final não vão ter. Vão ter decepções, vão ter guerras. E tudo que você briga, que você vai, que você está me entendendo, que gera briga, que gera desassossego, causa muito sofrimento. E você briga pelo quê? Que você não tem. Você briga para ter. Ter o quê? Na verdade, o que você vai ter com isso, né? Eu sei que são questões muito fortes que eu estou falando aqui, né, Verinha? Certeza. Mas é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que se briga por muitas coisas, né? Briga-se para ter. E aí você até esquece das pessoas até que precisam mais, né? Que a gente, não é verdade? A gente até esquece por conta dessa questão do apego, da questão também do vínculo emocional com esse apego e ter que desapegar. Mas desapegar não significa, às vezes, que você vai deixar de amar no questão do relacionamento. Às vezes é deixar voar, né? Assim, deixar a pessoa livre para fazer, como você bem colocou no início, para a pessoa fazer suas próprias escolhas, porque tem pessoas que conseguem aprender com o exemplo de outros, mas tem pessoas que não, que só aprendem se passarem, se sofrerem, né? Se sentirem na pele o resultado daquela decisão dela, seja boa ou ruim. É muito importante que essa questão do desapego, né? Porque desapego é como você falou, é deixar livre, né? É deixar ir. Antes mesmo que ela se vá. Porque o que não é para ser, não é para ser. Mas é muito difícil desapegar. Eu sei que é difícil para você desapegar de alguém que você tinha tanto vínculo. E que às vezes você nem era amor, mas era assim um vínculo de posse, né? De controle. Mas lógico que quando você desapega daquilo, vai causar muito sofrimento, porque, né, existe toda uma energia, mesmo que negativa, não é verdade?
mas toda a energia é voltada para aquilo. Então, quando você fala em desapego, dá um desespero, assim, poxa, vou ter que desapegar, mas eu gosto tanto. Mas se ele for para ser seu, para que você vai ter esse vínculo dessa forma? Então, se questione, não é verdade? Será que, se é para ser, que seja, mas deixe livre, livre para voar, como disse a Vera. O que será, será, e vocês vão poder viver um outro tipo de vínculo mais saudável. Mas também que se não for para ser, desapegue. E aí eu sei que causa um frisson dentro de você, porque desapegar não é fácil, né? Tudo que você... E é um vínculo, o apego é um vínculo muito forte. Como que você vai desapegar, né, de uma pessoa? Como que você vai desapegar de um objeto? Como que você vai desapegar, né? E muitas pessoas morrem, que eu comecei a falar, Inês. Por que morrem no assalto? Porque aprenderam quem tem que ter para ser, não é verdade? Então, no assalto, você perde a vida, porque você não vai perder os seus bens materiais e acaba perdendo tudo, né? Porque a vida, a pessoa chega a esse nível. Eu sei que tem uns que a pessoa mata de todo jeito, mas tem uns que a pessoa poderia evitar, né? Às vezes uma reação, né? É a reação. Uma reação impulsiva, a reação, né? É impulsiva porque... Risco, né? Isso, porque inconscientemente tem aquele apego, eu não posso perder, eu não posso perder. É minhas coisas, são meus celulares, são minha... Tá entendendo? É minha carteira, são meus documentos. Mas aí acaba o quê? Perdendo a vida, porque tem o apego. E a gente na hora, né, as pessoas na hora não pensam, né, na verdade, já está aquilo intrínseco, não vou perder. E reage para não perder, e perdem a vida. É uma coisa, é até um contrassenso, né? Não é, Vera? Você tem um medo de perder e você acaba perdendo a sua própria vida por conta do apego extremo. O apego extremo causa esse tipo de situação. E muitas brigas também em famílias, né? Por causa de bens materiais. Às vezes um mata o outro. Não é verdade? Mata. Por conta de bens. Porque, né, a herança é para ser minha, não é para ser sua. E aquilo causa um caos, né? Brigas por conta também, né? De casais, brigam por causa de bens materiais também. Brigam, né? Até às vezes envolve a criança no meio dessa briga também, a briga da criança que tem que ser dividida, a criança não é dividida. Entendeu? São muitas questões sérias, né? Que a gente não pode deixar de falar, não é verdade? Exato. Tem muitas brigas. Mas aí a pergunta que não quer calar diante de tudo isso que a gente está falando aqui é como desapegar, né? Como a gente vai conseguir conviver de forma equilibrada com os sentimentos, com as coisas, né? Tem todos esses detalhes aí. E aí é onde vai entrar em especial o curso que a gente está preparando, né? Isso, Gláucia? Exatamente. O curso que a gente está preparando vai dar realmente essa abrangência, né, sobre o apego. E a gente pode trabalhar individualmente com as pessoas que fizerem o curso, né, Vera? Isso. Dos seus apegos, das questões mais difíceis, dos desapegos. E a gente vai ouvir uma por uma, né? Profundamente, porque é muito difícil. Então você vai aprender, não é isso? Quais foram os paradigmas que fizeram você se apegar isso. tanto, não é isso? A um relacionamento, certo? Doentio, que você não entende por que entrou, não é verdade? Isso. E você não consegue sair dele. Outra coisa também que a gente vai falar, Gláucia, é também como se livrar de situações, sentimentos, ou até mesmo coisas que nos aprisionam, né? Isso. A gente vai falar muito profundamente sobre essas questões dos objetos, né, dos bens materiais. O que faz você se sentir presa, né, a eles e não conseguir soltá-los, né?
não conseguir desapegar em alguns momentos, como a gente falou do apartamento, de uma casa grande para um apartamento pequeno, e você tem que desapegar de algumas coisas e você tem essa dificuldade, e isso causa sofrimento. A gente vai dar essa abrangência e trabalhar você nisso, né, Vera? Isso. Muito importante você estar colocando. Como outra coisa que a gente pretende abordar é como a pessoa pode ter mais paz, equilíbrio nessas tomadas de decisões, né? Para conseguir, de fato, desapegar, mas de forma tranquila, né? Sem causar muito transtorno aí nos sentimentos, né? Sem desequilibrar muito emocionalmente, não é isso? Exatamente, porque com a mente apegada extrema, né? Você sofre muito, você tem desequilíbrio, você tem muitas preocupações, você tem muita ansiedade, né? Então a gente vai ensinar e vai trabalhar você para que você não tenha tanto sofrimento quando você tiver que desapegar de algo, né? Que isso seja mais tranquilo, como a Vera mesmo colocou. Não é verdade, Verinha? Vai ser muito bom. E por último, não menos importante, também a questão do apego, desapego em relacionamentos, né? A pessoa também ter equilíbrio nisso daí, no que diz respeito ao apego exagerado a relacionamentos, a pessoas, a situações do cotidiano, né? Isso aí vai ser muito importante. Quantos vocês, mulheres e até homens, né, se sentem presos, né? As pessoas, achando que elas são suas, né? Sua posse. E a gente vai ensinar você a ter o relacionamento dos seus sonhos de uma forma assim mais tranquila, sem tanto sofrimento, sem tanto apego, né? E é o que você quer, mas você não sabe como lidar. E você vai aprender isso, vai ser para você, né, essa questão muito especial desse apego e de como você pode desapegar e, né, deixar livre e essa pessoa tem um relacionamento super fluido, né, de generosidade ampla, de compartilhamento de emoções de uma forma plena, amadurecida. A gente vai te ensinar como ter esse relacionamento. São detalhes, né? E a última questão é de uma crença que tem muito forte na mulher, né, Vera? Exatamente. Deixa eu ver que eu me perdi nessa questão. De não merecimento. Isso, ótimo. Ainda bem que você me achou. Não é verdade? Acho que eu me perdi aqui na nossa relação. Não, tudo bem, mas a gente vai falar disso muito, né? Essa crença é muito forte. A mulher tem, eu acho que alguns homens também têm, né, Vera? A gente pensa que não, mas muitos também, né? Mas a mulher, ela tem essa questão muito forte de que ela não é merecedora, né? Então, por que é importante isso no apego? Porque quando você não se acha merecedora, você vai tentar pegar aquilo pela insegurança, vai tentar controlar aquilo de uma forma totalmente distorcida. E aí a gente vai ensinar como você se sentir plena, segura, com esse merecimento. Tudo vai ser dado nesse curso. Não é verdade, Vera? Isso mesmo. Nosso objetivo, como eu já disse no início, é por meio desse curso, né, e das lives e etc., de todo o trabalho que é feito aqui, é poder ajudar, né, poder compartilhar informações que sejam relevantes para você que nos acompanha. Por isso que a gente sempre pede, né, tem alguma sugestão? Isso. Compartilha com a gente para que nós possamos deixar o conteúdo, tudo que a gente faz ainda mais redondinho para te ajudar. Exatamente. Para te ajudar. Para você. Para você. Para você. Isso mesmo. Então é isso, né? Então, é isso aí. A gente... Esqueci de alguma coisa? Não. A gente vai falar mais. Aí vai ter vários, né? Isso aí, hoje foi o apego, né, Vera? E o desapego. Isso. É apego e desapego, na verdade. São duas questões importantes. Mas a gente falou sobre o quê? Sobre o empoderamento feminino, na questão do empreendedorismo, não é verdade? Sim, vamos falar de empreendedorismo. Exatamente, vamos falar de autoestima, o empreendedorismo. Isso. Exatamente. Também, como colocamos hoje, essa questão do apego, desapego, a questão de autossabotadores, são várias informações que a gente está preparando. Várias para você, né? E a gente falou também na semana, a garra, né?
Isso. É muito importante, a gente vai falar sobre garra muito também no nosso curso. Então, vai ser várias questões, a gente está até dando nome, né? Porque vai ser várias questões que a gente vai falar para você, mulher, e os homens podem acompanhar, não é verdade, Vera? Porque é muito importante, são questões muito femininas também, e a gente está aqui para enaltecer nossa autoestima, nos elevarmos, e juntas sempre podemos muito mais. Então, eu fico muito contente de estar com a Verinha dando esse curso, vai ser muito bom e vocês participem, vai ter sessões especiais com vocês que fizerem o curso, então eu só agradeço por estar fazendo esse curso para você. É isso mesmo. Tudo aqui que a gente faz é para você, para que você se sinta cada vez melhor, enfim, né? Já ressaltei isso várias vezes, mas entenda que, de fato, é para você. É verdade. Então, muito obrigada, Verinha. Muito obrigada, mulheres. Obrigada os homens também que nos acompanham, a todos. Gratidão. Essa semana ainda a gente volta de novo, viu? É verdade. Muito bom. Tchau, tchau.